né, que vários bancos regionais americanos estão sendo negociados em novas mínimas, né, inclusive por conta deste temor, esse medo, inclusive, que a gente estava falando aqui do medo, né, desse sentimento. Agora, James, eu queria trazer, na verdade, vocês dois, né, entender um pouco da opinião de vocês. O Goldman Sachs, mais cedo, trouxe ali uma visão de que acredita que o Fed não deve subir os juros nesta reunião de março para tentar evitar aí uma pressão nesse, né, num colapso, suposto colapso aí no sistema financeiro americano. O Citigroup, né, na verdade, estou aqui de olho, tem oscilado bastante. Desde cedo aqui, eu tenho visto aqui várias mudanças, mas agora 16,6% acreditando numa manutenção da taxa do Fed, 83,4% acreditando ali numa subida de 0,25 ponto percentual. A gente ainda tem, né, para ali, pensando muito, temos a divulgação amanhã do CPI, que é um dado muito importante também para o Fed tomar a sua decisão, mas eu queria entender vocês acreditam que o Fed ele pode ter, de repente, realmente uma mudança nessa postura, deve subir menor, uma reação menor dessa subida de juros por conta de toda essa situação, James? Como que você está vendo essa próxima reunião do Federal Reserve? Bom, se o problema, entre aspas, fica controlado com Silicon Valley Bank e talvez ou mais um banco regional, assim, mal duvido que o Fed, eu acho que o Fed não vai aproveitar disso para parar esse ciclo de alta de juros. Porém, por exemplo, eu estava olhando aqui no ETF de bancos listado nos Estados Unidos, está caindo uns 13% agora. Se a gente, por exemplo, falando sobre bancos regionais, tem um dos bancos mais importantes na região ocidental dos Estados Unidos é chamado Zions Bank. E Zions Bank está caindo 37% agora. Se eu sou cliente do Zions Bank e tenho todo o meu dinheiro lá e vejo assim, o banco caindo 37%, 40%, sabendo sobre o que aconteceu no Silicon Valley Bank, eu ficaria com bastante medo. Então, se esse problema continua e espalha, com certeza o Fed vai parar. Se não, eu acho que vai continuar, talvez não 50 basis points como está esperado, mas 25 basis points. E por acaso, enquanto estávamos conversando, o Fed, eu vi uma notícia aqui no Profit que o Fed iniciou uma reunião especial agora, que era mais ou menos esperado. Teve muito rumor ontem que iria acontecer hoje de manhã, parece que realmente está se realizando. Mas eu acho que o Fed, assim, eu espero que o Fed não tenha que parar esse ciclo de alta por causa do mercado, porque quer dizer que as próximas semanas vão ser muito difíceis. Mas se for controlado, então, eu acho que o Fed, no mínimo, vai de 25, e se tudo voltar para o normal, aí volta a expectativa de 50 basis points. Henrique, o que pode, né, acontecer, já que o próprio James falou, espero que isso, né, não influencie ali nessa subida de juros para se conter a inflação, mas eu queria entender a sua visão, o que pode acontecer, né, se houver aí, de repente, uma mudança na postura do Federal Reserve para a economia americana. Bom, eu estou junto com o James nessa, acredito que nós não devemos esperar uma parada no ciclo de arroxo de política monetária. Por que isso? Porque a inflação continua alta. Uma coisa, outra coisa. A meta do Fed é o controle da inflação, primeiro, e a manutenção de níveis de emprego elevados, tá certo? Então essa é a meta do Fed. A inflação, ainda que a gente tenha um problema com um banco regional americano, e é um problema que tem uma possibilidade de se espalhar para outros bancos, a gente ainda tem uma taxa de inflação de mais de 6% que precisa entrar em convergência com a meta de 2%. Então isso é algo muito claro. Acredito que o Fed também não deva cortar por completo o ciclo de aumento de taxa de juro, porque o Fed, ao fazer isso, sinalizaria que ele responde de maneira muito
muito rápida a mudanças que estão acontecendo, que podem não ter um impacto tão grande, né? Ele faz parte do grupo do pânico, ao invés de ser um agente mais frio e cauteloso. Porque o problema da inflação continua existindo, mesmo com a situação no banco. Então, acredito que deve dar uma paulada menor, não acredito que vai ser o 0,50 que eu imaginava na semana passada, junto com o mercado, mas eu acredito que ele continua sinalizando que está muito sério com relação ao controle da inflação em não descontinuar a alta de juros. A sinalização é muito importante, porque essa sinalização faz com que as pessoas formem as suas expectativas. E a gente sabe que as expectativas têm um impacto muito relevante sobre a inflação. Portanto, esse corte imediato, uma resposta meio, fala em inglês, knee-jerk reaction, né? A gente dá um espasmo, não seria aconselhado, porque o problema da inflação não desapareceu por causa dessa crise num banco regional.